É isso, Maicon? É isso aí. Ô, Ramalheiro, Diga. cara, Bora. vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória pra gente entender como que você chegou aqui hoje, né? Até publicando seu livro aqui, que eu já vou falar sobre ele, Entendendo bastante sobre esse assunto, né? que tem o título aqui, Quero ser candidato a cargo público municipal. Como fazer minha campanha para vereador. Né? Até pra gente entender de onde vem essa sua experiência, né? Você chegar a ponto de escrever um livro e trazer essa orientação aqui. Né? Como que você começou e chegou Vamos onde a lá. gente está hoje? Temos o quê? 4 horas de programa? 4 horas. Então, eu venho da comunicação, né, de muitos anos atrás. Eu tinha 17 anos e aí eu fiz meu primeiro programa de rádio numa rádio local aqui muito famosa durante algum tempo. E, paralelamente, obviamente, na iniciativa privada, eu trabalhei no Grupo Balbo, no qual eu sou extremamente grato, né, por tudo que aprendi lá com o Dr. Ademar Balbo, saudoso Dr. Ademar Balbo. E fiquei longos anos nessa empresa, adquirindo muita experiência, paralelamente fazendo o rádio. Na época me disseram que eu tinha uma voz boa para rádio, eu acreditei, né? Me enganaram, obviamente, e eu fui pro rádio e aí pegou o gosto, cara. Quando você pega o gosto pela comunicação, quando você pega o gosto pelo rádio, para quem fez, não tem nada igual, cara, na comunicação. E aí passei por algumas emissoras de rádio, né? Pela CMN, passei pela Cultura, passei pela Rádio Terra, pela TV Comunidade e vem desenvolvendo até chegar, por exemplo, na área do rádio, na minha rádio, na digital. Então nós temos uma rádio web, a digital, já com 3 anos, com 10 mil app baixados, né? No Brasil e fora do Brasil também. Bacana. Isso para uma rádio web, né? Número expressivo, com certeza. É expressivo. Eu estou arredondando para 10 mil, mas está 9.923 a última vez que eu vi. Então vamos arredondar para 10 mil, porque depois desse programa certamente vai passar de 10 mil, não é? E tudo isso por gostar de rádio. Não que a rádio dá lucro, hoje em dia não mais. E eu visualizo nos próximos anos uma queda muito grande, como foi na própria TV, né? E nessa mudança de equipamentos e tal. Mas a rádio tem o seu público, né? Não é mais como é antigamente, mas ele tem o seu público, né? Tem os seus investidores, os seus comerciais, e a gente está trabalhando nisso dentro da digital. Na área privada, eu fui diretor de marketing de algumas grandes redes de supermercados, em Ribeirão e também fora de Ribeirão. Eu fui assessor de marketing aqui de um antigo supermercado, o Jimenez, não sei se vocês se recordam. Lembro. Foram vários anos trabalhando com um grande diretor de marketing, que era o Jorge Santos, naquela ocasião. E, posteriormente, o Jorge ele foi para uma outra rede e nos levou para essa outra rede, onde eu virei lá diretor de marketing também junto com ele. Ele foi para vice-presidente dessa rede. E foram anos. E eu até vejo muitas pessoas aí, eu trabalhar em supermercado. Eu falo, olha, pensa bem, porque supermercado não é o que você pensa. Ou você gosta ou você não gosta, porque você não tem dia, você não tem data sazonal, é de segunda a segunda, É igual com uma trabalhar em folguinha shopping. lá. Eu acho até, mais ou menos, eu acho que até um pouco pior, porque o supermercado ele te exige muito, né? Te exige demais. Mas eu amava fazer aquilo era maravilhoso. E a gente vem adquirindo, né? Dentro da liderança, adquirindo experiência, sabendo lidar com pessoas. Na última rede que eu trabalhei foram 4 anos, tinha por volta de 2 mil funcionários, eu conhecia 90% dos funcionários pelo nome, não conhecia 100% por conta do giro que você tem do funcionário, dele entrar, sair uma semana depois, justamente porque não é fácil. Mas eu chegava nas lojas, eu conhecia todo mundo por nome. Isso é foco, né? E a gente focava muito no conhecimento. E o supermercado me deu uma base muito grande de relacionamento com pessoas, né? Quando foi em 2010, eu volto para Ribeirão Preto, porque nessa trajetória a gente vai viajando, a gente vai assumindo postos na região, fora da região, de grandes redes aí, né?
E quando eu volto para Ribeirão Preto, por conta da venda da última empresa, eu encontro um amigo já envolvido na política. E ele fala, rapaz, pô, você tem um perfil. Eu falei, perfil? Perfil do quê? Perfil político, você conversa, você é expressivo. Acreditei nele também, né? E falei, tá, como é que a gente começa isso? Como é que a gente começa isso? Falou, não, você mora em que bairro? Eu moro na Zona Leste. Você não... Quem é o presidente da associação lá? E aí começa todo o processo político. Eu viro presidente da associação de moradores da Zona Leste e você vai aprendendo, né, cara? Na época era a Darcy Vera que estava no poder aí e tudo que eu pedia dava, né? Paralelamente isso, fazendo rádio também, aí vai para a CMN, vai para a Rádio Terra, vai para a Rádio Cultura. Terra e Sim. Cultura era a mesma coisa, a mesma empresa. E eu acho que pelo fato de estar no rádio, a gente conseguia resposta do Poder Executivo de algumas melhorias que a gente passava, né? As demandas que a gente passava para a Darcy Vera, né? Então eu fui muito bem atendido na época da Darcy Vera. Não sei se é por conta do rádio. Era um programa pesado, meu programa foi muito pesado. A gente discutia assuntos daquela época, né? Até chegar na Sevandija, inclusive. Uhum. Então eram assuntos muito pesados, aonde você vê, 30 anos de rádio, eu não tive um processo. Porque era assim, ó, seguinte, tá aqui, os documentos estão aqui. O senhor fez isso. O microfone tá aberto para o senhor se defender aqui. Ninguém ia, cara. Não ia, porque a gente fazia baseado em documento, tudo embasado. Então, foram 30 anos de comunicação sem nenhum processo, né? É difícil isso, hein? Eu acho. Mais que um programa recorrente. Mas não e era diário, tá? De segunda a sexta-feira, era diário. Todos os meus programas foram diários, de segunda a sexta-feira. Sim. Numa dessas emissoras, por exemplo, não preciso nem dizer qual é, de repente vocês vão matar, me chama o diretor e fala assim, então, cara, evita falar de vereador aqui, evita falar de político aqui, até mesmo porque a casa Tá cheio. tá cheia. E aí você vai pensando, poxa, mas eu não consigo falar do que é preciso. E aí, a gente estava fora do ar aqui falando de um determinado nome, é por isso que eu te falo que é complicado a gente ser dessa forma. Você realmente falar o que você quer, porque você acaba fechando portas. E aí eu costumo dizer o seguinte, quer fazer algo por Ribeirão? Entra primeiro. Não precisa bater. Entra primeiro. Vai lá, faz o seu trabalho, né? Entra. Depois que você entrar, aí você faz pro Ribeirão. Porque não adianta agora você bravatar, falar que a árvore está caindo, que a culpa é do prefeito, ou que a água está vazando, e aí a água está vazando porque estourou um cano, então a culpa é do prefeito porque a água está vazando, né? Claro que o prefeito pode ter os seus defeitos, as suas falhas também, e está aí justamente para ter falhas e corrigir essas falhas e fazer o que precisa ser feito para a cidade de Ribeirão Preto. É uma cidade complexa, Sim. uma cidade grande, embora tenha um coração assim e a mente pequena, né? As pessoas ainda têm Ribeirão Preto como aquela cidadezinha de 40 anos atrás, e não é. Ribeirão Preto cresceu bastante, então tem seus problemas, tem suas demandas, né? E não adianta a gente bater. Então, é mais fácil você pedir para o poder público a melhora daquela solução numa boa e ele vai te atender, entendeu? Do que você ficar batendo. Eu acho que isso é uma perca de tempo muito grande, né? Então eu venho daí, eu venho Deixa eu fazer uma parte rapidinho. Nas redes sociais, eu acho que as pessoas tentam reproduzir um pouco, eu acho que o trabalho do rádio, né? Que você mesmo mencionou que durante seus programas na época da Darcy, vocês eram incisivos, né? Na cobrança e tal. Então, eu acho que como hoje em dia as pessoas não consomem tanto o rádio, acabam... Por isso que elas gostam tanto desses perfis na internet. Porque elas fazem esse papel que lá atrás o Alborguete fazia, o Ratinho. É até extravagante, né? Exatamente, entendeu? Acho que sempre vai ter gente que gosta desse tipo de... desse tipo de personalidade, vamos dizer assim, né?
É que Sempre a gente vai ter. aprendendo com o tempo que esse papel específico, ele não traz um retorno, um resultado positivo. Pode trazer, vai lá, o cara vira candidato e pode trazer voto? Pode. Uhum. Mas daí você entrar com esses votos, você não vai bravatar mais depois que você estiver lá dentro. Porque Exatamente. não funciona dessa forma. E aí você perde com aquelas pessoas. Mas antes ele fazia isso e agora ele não está fazendo. E as pessoas não entendem como funciona dentro do sistema. Né? Sim. Então, por isso que eu falo, entra primeiro. Entra primeiro e desenvolve um trabalho lá dentro. Né? Mostra o que você está fazendo. Dê explicação diariamente. Eu até vejo muita gente na rede social zoar o Ricardo, chamar o Ricardo de prefeito TikTok. Mas, cara, é isso. Ele faz e mostra. Eu estou fazendo. Estou fazendo. Se está fazendo certo ou se está fazendo errado, a história vai dizer depois. Mas ele está fazendo, ele está dando a satisfação. Olha, eu estou fazendo tal coisa. Sim. Eu acho que ele ouviu a gente. Tá o assumindo o Ricardo. risco, né? Ele ouviu a Digo. gente, porque os últimos vídeos não São mais comedidos. são. É a mesma dinâmica, Aham. mas é mais comedido. Que a nossa Bacana, que crítica bom. era que ele tá muito meninão. Entendeu? Muito Mas o Ricardo é meninão. A gente viu o Ricardo né, no congresso, de terno alinhado, com aquela fala firme, não sei o quê. Tal, poxa. Decisivo, posicionado. O menino cresceu, O menino né? cresceu. O Chiarelli, eu acho que chamava ele de Danoninho. Chamava. Mas depois da... Lembra do Chiarelli? Você lembra do Chiarelli? E a Darcy era a boca de cabrito. O Pois é. Ricardo odeia que chame ele de Danoninho. Aí, depois que ele tava no congresso, né? A gente viu uma outra postura do Ricardo. Falou, Sim. pô, agora, né? Legal. Amadureceu. Aí, de repente ele voltou com aquela comunicação... boné na cabeça. De boné com a cabeça pra trás, mais infantil. Essa é a única crítica que a gente fazia. Aham. Não, Ricardo, vamos lá, né? Vamos... Mas o boné, você sabe por quê, né? Você vai confirmar, né, Eu Ricardo? não sei, não. Não, porque ele estava fazendo um tratamento capilar. Sim, Ah, sim. E aí ele precisava usar o boné. Entendi. Né? É e as verdade. pessoas não entenderam isso. Achavam mas que ele ele estava falou dando isso motivo no moleque. vídeo. Ele Ele está falou. fazendo tratamento, então. Né? Eu quero salientar aqui o seguinte. Eu sou fã do Ricardo. Né? Eu acompanho o Ricardo desde a sua primeira campanha para vereador, o período que ele ficou na Câmara Municipal. E foi radialista também, né? O Ricardo é radialista, né? comunicador. Ele é tem comunicador programa hoje em também. dia? Acho que hoje não, mas... Acho que ele está afastado, não dá gestão, tempo, né, cara? Por causa da gestão não dá tempo. Uhum. Mas o que acontece? Ele vai acertar, ele vai errar, isso não tenha dúvida que vai acontecer. Sim. É um processo de uma cidade complicada, numa cidade com demandas diárias e a cada 5 minutos. Uhum. Né? Uma cidade difícil. Departamentos, algumas secretarias sendo corrigida de erros. Né? Então, você tem erros dentro de uma secretaria que vem de anos. Porque o que eu percebo, eu estando dentro do negócio? Eu percebo assim, eu sou da secretaria A e eu estou pegando de você a secretaria. Outrora, acontecia da seguinte forma, todos os erros que aconteceram na sua gestão, eu não consertava, eu simplesmente colocava de lado e dava sequência numa outra gestão. Uhum. Né? Essa administração não aceita isso, ela não quer isso, ela quer que solucione os problemas. E os problemas são gigantes, são muitos, Tropiano. São muitos os problemas que têm que ser corrigidos. Então, a gestão que o Ricardo está fazendo, na minha opinião, é uma gestão realmente técnica. Né? É uma gestão que ele está colocando em pontos estratégicos, em cargos específicos, pessoas que têm conhecimento, pessoas técnicas. E aí a determinação é solucionar os problemas. Tem que solucionar os problemas. Uhum. Não adianta fazer como era feito antigamente. Saía um gestor, saía um secretário, entrava outro, aí tinha problema e falou, não, esse problema coloca na gaveta lá e vamos dar sequência daqui para frente. Cara, os problemas só vão crescendo. Vão acumulando. Eles não vão embora, né? Não Eles vão embora, desaparecem. ele não vai desaparecer. Vai chegar um momento que aquele problema, ele era 1, ele virou 200. Ele cresceu. E aí você vai ter que resolver aquele problema. Então, eu acho, assim, uma gestão extremamente técnica. Gosto do jeito que o Ricardo trabalha. Pode ter seus problemas? Poderá. E a gente pode apontar também esses problemas Sim. no futuro. Não tenha dúvida Não vai ser uma disso. gestão perfeita. Não vai ser. Isso é uma coisa que não entendiam na época da gestão do Nogueira, aqui no nosso programa principalmente, né? Porque nós criticávamos muitas coisas durante aqui os programas, conversando com os convidados e tal. Não só nós, mas muita gente criticava muito algumas coisas da gestão dele. Por exemplo, principalmente a questão da infraestrutura.
né? Principalmente. Engenharia de tráfego. Não, essa né? foi. Porque Enfim, tá a latente gente isso, criticava né? muito. Mas, por outro lado, muitas vezes eu elogiei aqui a gestão dele em outras coisas. Por Uhum. exemplo, a parte da Secretaria de Esportes, que tinha um orçamento minúsculo e fazia muita coisa legal, inclusive meus filhos participam de algumas delas, né? Também na parte de educação, eu elogiava a questão do número de vagas de creche que aumentou. Isso eu falo também porque eu usei e eu vi. Conheço gente que eu lembro que na época da Darcy Vera tinha um déficit gigantesco, assim, tinha que entrar na justiça para conseguir vaga e tal. Aumentou bastante. Então, assim, tem coisas positivas e coisas negativas. Mas parece que eles só escutam, o político médio, fala do Nogueira, assim, político médio, parece que só escuta a crítica, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu não acho que a gestão dele foi uma porcaria, mas eu dou aí uma nota 6. Não, Entendeu? tem seus Beleza? acertos. Nota 6. Tem os Ainda seus mais acertos. pegou uma cidade destruída da Darcy Vera, né? Conseguiu organizar as finanças da cidade. Beleza. Fez um bom trabalho assim nessa parte. Então tem coisas positivas e negativas. Então a gente vai ver se o Ricardo vai ter a maturidade de aceitar, né? As críticas e ouvir também os elogios, entendeu? Eu não tenho dúvida que o Ricardo aceitaria as críticas, eu não tenho dúvida nenhuma. Aham. Ele cresceu muito, é que nem a gente estava falando aqui. O Ricardo cresceu demais, né? Apesar de não ter 40 anos ainda, Sim. é um menino, mas é um cara. Nossa, eu achei que ele Quantos tinha. anos ele tá? Acho que 38. Confirma aí, Ricardo. Entra aí. 38 anos. Eu achei que ele tinha uns 38, 40. do eu acho. Ribeirão Preto. Prefeito de Ribeirão Preto. Então você vê bem, o Ricardo tem uma inteligência. Eu admiro muito o Ricardo. Eu aprendi muito olhando o Ricardo fazer, né? Então, assim, vou criticar o Ricardo em algum momento? Claro, mas é uma crítica para poder ver se corrige o caminho. Não é aquela coisa assim, não, puxa saco do Ricardo. Não, não sou não. Não sou não. Tivemos diferenças aí, então não sou puxa saco não. Eu admiro o Ricardo. Eu acho, hoje em dia, dentro da cidade de Ribeirão Preto, um dos melhores políticos que existem de gestão. É um sentimento meu por estar próximo do Ricardo, por ver o Ricardo trabalhar, né? Então, eu acho que Ribeirão Preto, nesses 6 meses, está muito bem servida, né? Podemos ter falha? Claro, vamos corrigir as falhas, né? Nós temos mais aí 3 anos pela frente, aí 3 anos e meio pela frente, para poder corrigir essas falhas. Não está fácil, tem muita coisa a ser feita. Lembrando que a gente está trabalhando com orçamento deixado pela última gestão. Exato. Então, não se tem dinheiro para trabalhar. Eu sinto isso. Eu sou gestor de um departamento, então eu sinto isso na pele. A gente tem que fazer gestão sem dinheiro e, olha, não é fácil. Não é fácil. Porque não tem da onde buscar o recurso, né? O recurso ele já está planificado. Então, você não tem como buscar esse recurso. Então, a dificuldade é muito grande. Então, a gente espera para o ano que vem, obviamente, sendo votado pela Câmara o novo orçamento, que melhore para cada secretaria aí o jeito de trabalhar, a forma de trabalhar. Já temos alguns comentários aí na live. Eu vi que o Tavares já tá aí. O Tavares está com a gente mais uma vez. Um abraço aí para ele, está sempre participando. Boa noite a todos.